Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, de uma forma clara, de uma forma objetiva, uma linguagem direta, que todos possam absorver os nossos conteúdos. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado criminalista e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. Hoje recebo um grande amigo, uma pessoa que eu já conhecia da internet e depois a gente se conheceu pessoalmente, trocamos muitas informações, inclusive curso. Ele liberou o curso dele para eu assistir de Tribunal do Júri e eu fiz o mesmo com o meu para ele. O dele é fantástico, o dele é uma pós-graduação, inclusive se tornou pós-graduação. O nome dele é Felipe Azuma, advogado criminalista, foi presidente da OAB, um cara fantástico que está aqui com a gente online. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que vai ao ar todas as quintas-feiras, aliás, quintas-feiras alternadas, às 21 horas no YouTube. Por favor, Felipe, se apresente para nós. Opa, é uma satisfação estar aqui contigo, Renan, estar aqui no seu programa, né, no seu podcast. Conforme você disse, nós nos conhecemos aí já tem um tempo. Na verdade, já tem até um bom tempinho. Na hora que você começou a falar, eu comecei a recordar, foi em 2019, porque foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, no evento em São Paulo, né, que a gente se conheceu. Pessoalmente, já se conhecia de rede social. Então, de lá para cá, a gente, como o próprio Renan disse, nós trocamos aí muitas informações sobre direito, sobre marketing digital, sobre rede social. Eu compartilhei meu curso com ele, o dele comigo, né? E foi uma troca de experiência muito, muito legal, até porque a gente compartilhava sempre da mesma visão, né? Porque naquela época tinha muita gente ali, né, Renan, com a cabeça muito fechada. Eu nunca vou entrar no digital, eu nunca vou não sei o quê. Quem era do digital para a parte daquela galera ali era como se fosse, né, um vendedor de sonho, de ilusão. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso. Sem falar no temor. A OAB vai pegar esses caras, não pode, a OAB não permite. E a gente estava falando de conteúdo, coisa de matéria de qualidade que estava passando adiante, né? Exato. E a maioria desses que falaram isso foram para o digital. E estão capengando, né? Pegou. Mas, enfim, morder a língua, né? Morder a língua, faz parte. Bom, eu me chamo Felipe Azuma, como o Renan disse, eu tenho aí... Tem uma época que você quer parecer experiente, você fala com a boca cheia, que você tem tanto tempo de advocacia. Aí depois que você passa muito tempo, você quer diminuir, porque isso começa a revelar a sua idade, né? Eu tenho aí 25 anos de advocacia, me formei no ano de 2000, e só que eu brinco o seguinte, eu sempre falo o seguinte, né? Meu pai era advogado, eu acompanhava meu pai em audiência, em júri, desde antes de ser acadêmico, né? Então, como eu me formei em 2000, entrei na faculdade em 96. Em 96, eu fiz meu primeiro júri no primeiro ano da faculdade. Então, tem tempo forense, eu tenho mais tempo forense do que tempo de formado. E sou daqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, a segunda cidade do estado. Minha base do escritório é aqui. Tenho também uma sala lá em Campo Grande, né, porque a gente atua muito em tribunal, e só que próximo da região de fronteira. Nasci no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, vim cedo para cá e eu brinco, Renan, que se eu não fosse advogado criminalista, eu teria que ser bandido, né? Porque eu saio da Baixada Fluminense e vou para a fronteira com o Paraguai. Então, alguma coisa estava me trazendo para próximo do crime, graças a Deus foi na advocacia criminal, não no mundo do crime. E sou aí um apaixonado, né, pelo direito penal, sobretudo a advocacia no júri. Na lei de drogas, que é o nosso objeto aqui, quando eu comecei a coordenar após, muita gente falou, pô, eu não sabia que você atuava na lei de drogas. Eu falo o seguinte, a gente mora na fronteira, né? Então aqui é quase impossível nunca você ter esbarrado com um processo de lei de drogas. Mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Faz parte aqui até do nosso script aqui. Perfeito. Eu concordo. A gente tem essa afinidade aí lá de trás de se observar. Eu lembro que eu cheguei até a entrar no seu site do seu escritório para conhecer, porque eu vi a matéria, falei, pô, esse cara entende. Era uma época, Azuma, que muita gente publicava demais. E aí você queria filtrar quem que realmente entendia do que estava falando e quem não estava. Aí eu vi todo livro publicado, isso lá atrás, né? O que estava anunciado. Eu falei, pô, esse cara vale a pena seguir e conhecer. Inclusive, quando eu tenho alguma dúvida de júri, eu muitas vezes procuro ele para sanar, né? Já não foi só uma vez. Porque a gente tem que buscar boas fontes, né? Tem que buscar bons parceiros, bons aliados, bons
professores para realmente filtrar o que você recebe. Porque tem de tudo. Na internet você vai achar de tudo. E o mais importante é a gente saber selecionar. E fala para mim só mais uma questão. 3 perguntas. 3 não. Dá uma dica de um livro ou uma série ou um filme que você indica, porque eu acho que a gente conhece um pouco melhor a pessoa quando ela indica uma Vamos lá. situação Livro dessa. de direito ou não? Não, não. Não necessariamente, só pra gente conhecer melhor o Felipe Azuma. Cara, um livro que não é de direito, eu gosto quando eu posso e dá tempo, né? Eu gosto de literatura, romance, eu vou indicar um que eu gostei demais. Ele revela muito assim os dramas humanos, revela muito assim os vícios, né, da alma humana que as pessoas têm. É do Khaled Hosseini, O Caçador de Pipas. Eu não sei se você já leu. Sim. Tá? Tem o filme também, não vale a pena assistir o filme, o livro é muito melhor. Tá? Eu gosto muito ali, porque ele revela, né, as misérias do homem, né, as traições que os homens praticam com os outros, consigo mesmo, às vezes, com a sua consciência. Se eu fosse para indicar agora, pensando, foi o primeiro que me veio na cabeça, né? Leio a Bíblia, né? Tento ser um cristão, que não é necessariamente ser um religioso. Hoje as coisas estão muito confusas aí, né? Às vezes a pessoa é um religioso, é um beata de igreja, uma beata de igreja, mas tem muito pouco de cristianismo na sua vida. Justo. E eu tento fazer isso. Mas, assim, pensando de uma forma geral, né? E sabendo aqui que é um público que não é só de direito, eu indicaria O Caçador de Pipas. Perfeito, ótimo. O que mais Não, na verdade era alternativo, você escolhia um, mas se você quiser fazer aditivo, não tem problema. Era um livro... Série e filme. Cara, agora a série eu vou para série de direito, tá certo? Agora eu vou para uma série de direito, eu vou lá, O Povo Americano contra o J. Simpson, que é baseado em fato verídico, eu acho muito legal, dá para você absorver muita coisa ali para sua advocacia. É verdade. Você sabe que de direito, eu prefiro muito, quer dizer, entre Suits, eu prefiro um Better Call Saul. Porque no Suits, todo mundo dá tudo super certo, né? O único problema da vida deles são as questões amorosas, e não o problema de direito. E a gente se lasca todos os dias com questões de direito. Graças a Deus que a amorosa não. Pelo menos quem... Espero que seja assim. Pelo menos é o que a gente acha, né? Agora, no Better Call Saul, o cara, da primeiro episódio ao último, o cara só se lasca, né? E isso tem muito mais a ver com a realidade. Ele era um gênio, só que o problema é que entre o jeitinho certo e o jeitinho malandro, o cara sempre ia pro malandro, né? Pra quem nunca assistiu, Better Call Saul é fantástico, na minha opinião. É o advogado do Breaking Bad, né? Entendi, legal. Esse eu vou assistir. Vale a pena. Nossa, vale muito a pena. Tem, acho que na Netflix tá lá. Perfeito, vamos lá. Felipe, qual é a importância para um advogado criminalista constantemente se atualizar sobre o direito? Cara, olha só, a importância da atualização não é de hoje, é que talvez mudou a forma, mas a importância permanece, né? Porque, primeiro, a legislação muda e é o básico, você precisa conhecer a legislação, né? Esse final de semana eu estive em São Paulo em um evento, foi muito engraçado, o evento do Cross Examination lá do Zanoni, você conhece, né? Sim. E o Zanoni, ele entrega, né, um vade-mecum, um criminal ali para os alunos, né, um vade-mecum dele. E ele falou, olha, eu mandei imprimir esse vade-mecum, quando chegou aqui, surgiu uma nova qualificadora do delito de homicídio. Ou seja, o vade-mecum chegou lá já, de certa forma, defasado. Ele pregou um adesivozinho. Então, a atualização tem que ser uma constância na vida do advogado. Porque ainda que a lei não mude, o entendimento a respeito da lei muda. E você precisa acompanhar o entendimento dos tribunais para você saber se o que você está pleiteando tem uma possibilidade de sucesso ou não tem uma possibilidade de sucesso. Se você o que está pleiteando tem um mínimo de base, né, doutrinária, legal, jurisprudencial, ou não tem base, é uma coisa, né, que veio lá de Marte para a cabeça do cara, e o cara colocou na petição, que eu já vi, né, nesses 25 anos de janela aí, coisas em petição que são bizarras, né, bizarras. Eu vi, por exemplo, Renan, uma colega entrando com habeas corpus direto no Supremo, o processo estava em primeira instância, para liberar uma moto que estava apreendida. Entendeu? O pessoal brinca até que era o habeas motus. Uhum. Né? Foi o que veio na minha cabeça. Foi, habeas motus. E não é brincadeira, não é mentira, é verdade. Sim. Entendeu? Então, o advogado precisa se atualizar.
né? Veja só, até porque, passando agora para a advocacia criminal, o outro lado está sempre em uma constante atualização e evolução. O Ministério Público, né, que é quem... O outro lado quer dizer assim, quem está do outro lado da balança, não que sejamos inimigos, nada dessa bobageira que também a gente escuta às vezes aí algumas pessoas pregando, né? O MP é o nosso inimigo, tem que ir para a guerra, mas que vai entrar lá e dar né, com uma bazuca. Não é nesse sentido. Mas eles estão se atualizando, tem uma formação contínua. Se você não tiver essa formação contínua também, você entra para um processo em desvantagem. Sim. Né? Um processo em desvantagem. Veja só, antigamente, a prova testemunhal, e ainda em boa parte dos processos ainda por enquanto, a prova testemunhal era a principal prova que nós tínhamos. Hoje, você, o advogado, ele precisa saber, por exemplo, um pouco de prova digital. Né? Eu pego o meu celular, porque isso aqui revela um monte de coisa. Onde eu estive, né? O que eu fui fazer, o que eu não fui fazer, o que eu fiz. Eu fiz um curso uma vez de prova digital que o perito falou que ele conseguiu, falando da área civil, ele conseguiu demonstrar um adultério em um processo de divórcio, porque o cônjuge adulto ele foi para o motel e se logou na Netflix dele no motel. Então, pelo log, conseguiu ver que ele estava no motel. Né? Ou seja, cadê a testemunha? A testemunha, né, está aí nos IPs da vida, né, nos rastros digitais que deixa. Então, o advogado precisa estar sempre se atualizando. Porque quem não se atualiza não é que ele fica parado, ele fica para trás. Voltando para séries, aquela na Netflix tem uma série atual, tá na segunda temporada, chama DNA do Crime. E mostra o declínio da prova testemunhal e a ascensão do DNA, porque o DNA tá cada vez mais difícil de você quebrar. Por quê? Porque ele é muito batom na cueca, né? No lado inverso, né? No lado inverso, tem uma série americana chamada DNA da Justiça, que é o que deu esse projeto que deu início àquele Innocent Project, o projeto Inocência, que eles começaram com o exame de DNA a comprovar que algumas pessoas que haviam sido condenadas por uns crimes, na verdade, não eram autores do crime. Né? Veja só, prova... Claro, dá dos dois lados, né? Para condenar e prova científica para absolver. Sim. O difícil é fazer contra-prova, né? Sim. Porque aí já fica difícil de acontecer. Exato. E me diz uma coisa, quais são as principais fontes de atualização que você recomenda para o advogado? Aí eu sou meio desconfiado por dois motivos, né, das minhas fontes. Primeiro, pelo meu tempo de advocacia, eu gosto de livro, né? Pelo meu tempo de advocacia. E quando eu ainda lecionei mais de 15 anos na graduação, um dia eu encontrei um aluno meu, né, estudando para a prova, e ele estava assistindo um vídeo no YouTube. O que você está falando? Sidley, o nome dele. O que você está fazendo? Estou estudando, professor. Como assim estudando, cara? Porque estudar na minha cabeça mais antiga é você pegar um livro e ler. Estou estudando aqui, ó. Ele virou a tela do computador dele, era um vídeo do YouTube falando sobre o tema da prova. Entendeu? Então, hoje isso mudou. E depois que eu fiz o mestrado, eu percebi algo, né? Que a gente, às vezes, tinha um preconceito no direito com relação à questão dessa atualização, a estudar por aulas. Mas no mestrado a gente aprende que o processo de aprendizagem, Renan, ele não se dá de uma só forma. Entendeu? Ele não se dá de uma só. Então, tem gente que aprende, eu vou pegar o meu exemplo, e não é exagero, você me conhece, você sabe, eu não sou uma pessoa exagerada. Eu, durante toda a minha faculdade, se eu tiver um caderno, né, que eu preenchi todo, que eu escrevi todo, de toda a faculdade é muito. E eu quase não anoto, cara, é muito pouco. Para eu anotar 2 folhas, até um sócio meu que me conhece, eu fui num evento tempo atrás, eu vim com 3 folhas anotadas. Falei, cara, foi bom o evento, você anotou pra caramba. Eu falei, cara, não, teve muita coisa interessante aqui. Mas é porque o meu processo de aprendizagem é mais ouvindo, é auditivo, entendeu? Tem gente que aprende ouvindo e vendo. Sim. Né? Tem gente que aprende ouvindo, vendo e escrevendo, anotando. Né? Então, isso eu aprendi no mestrado, né, na questão da pedagogia. Então, eu não posso recriminar que alguém goste de estudar assistindo. Sim. Entendeu? Porque, às vezes, é a forma como ela aprende melhor. Não é preguiça mental, não são, né? Mas eu gosto de ler, né? Mas é a minha formação.
Agora, como que, Felipe, você fala só de leitura se você tem curso online? Entendeu? E aí que vem a questão da didática que você tem que utilizar no curso online. Você tem que não só falar, né? Mas você tem que ter uma boa didática ali para compartilhar a sua tela, que às vezes o aluno gosta de ver o texto da lei, o que você está falando, etc. e tal. Né? Então, existem diversas formas de se atualizar. O importante é que se atualize por qualquer uma delas. Eu me senti até no PNL, sabe? Programação Neurolinguística, ou uma questão de rapport. Tem aquela pessoa que é mais auditiva, pessoa que é mais visual, pessoa que é mais, que gosta de uma sinestesia, prefere estar ali anotando para tomar. Eu, por exemplo, não consigo ler sem grifar, mas pode ser bula de remédio. Eu vou estar grifando porque é o meu jeito. Eu vi que isso aqui é importante, eu grifo e na próxima vez eu só leio grifado. Faço isso. Mas... Então, leitura também gosto, mas ela precisa ser algo... Eu não consigo jamais aquele Kindle, né? Que seria no celular ou no tablet. Ainda não consigo, já tentei. Eu gosto da Audible, que lê o livro para mim. E isso eu faço, vou para academia ou dirigindo, tô lendo muitos livros, né? Escutando muitos livros, muitos. Mas é que aí não tem direito, vai ser uns livros mais comerciais ou talvez religiosos, tem muita coisa interessante. Mas... No curso, e eu agora vou dizer, né? Eu já faço essa pós-graduação de lei de drogas. É minha 6ª pós-graduação que eu tô fazendo agora. E é o que eu pensei. Na hora que eu terminei a 5ª, eu falei, o que eu faço? Faço a 6ª, né? E aí busquei, já tinha algumas opções. E aí quando eu vi que era você que estava encabeçando, aí vai a confiança também. Falei, não, se ele tá chancelando, deve ser bom. E de fato tô já gostando, tô gostando bastante, mas ainda tô no início. Mas após a sua, e talvez dando um spoiler aqui para as pessoas, tem a aula. Embaixo tem os slides que você pode ir, porque o professor vai mostrando, só que a gente tem a possibilidade de adiantar, ou parar, ou voltar, e aí tem o slide ali embaixo que você pode acompanhar, e depois você ainda faz o download dele. E ainda tem os comentários. Eu não sou de ler comentário, mas antes de ontem estava com um amigo na minha casa, o Alfredo, e ele é estudante de Direito, e ele falou, Renan, eu estudo pelos comentários das postagens, sabe? Ou ainda, comentário do artigo. Ele gosta de ler o comentário dos alunos. Ele fala, é ali que eu aprendo, porque tem uma discussão, um debate e tal. Aprendo mais ali. Ele lê a lei seca e lê os comentários. Eu não sei qual que é o instrumento que ele usa, mas é dessa forma que ele vai. Faz sentido. E eu, querendo ver os comentários, eu vi que tinha gente pedindo até o script, né, do que você falou na aula de introdução. Eu falei, calma, ele não passou nnada ali. E tem gente que pede, pelo que eu vi lá no curso. Por causa disso, dessa necessidade do visual, né? Necessidade de tomar... É uma forma de tomar nota que você baixa, você fica tranquilo porque você fez o download, tá na pastinha ali, né? Exatamente. E o material ali é preparado ali pela Academia Criminal, a plataforma é muito boa, né? Ela oferece essas possibilidades para você, para o aluno. Tem o PDF também, né, com um resumozinho também em algumas aulas, outros o PDF só com os slides, então isso é muito interessante. Outra coisa que eu percebi é que eu passei a receber um e-mail deles de um boletim de atualizações, de decisões jurisprudenciais importantes para a nossa área, né? Eu achei bem legal isso também, esse cuidado que tem com o aluno de passar a atualizá-lo. O que eu senti, até me senti assim... Será que eu tenho que fazer? Foi que quando eu fui fazer a inscrição, perguntou se eu tinha 1, 2, 3 ou mais de 5 anos de advocacia. Eu falei, nossa, bem mais. Será que é para mim, né? Mas é aquilo, aí volto. Cabe a você. Você quer se atualizar? Você quer aprender o que está de mais atual? Porque pouco importa quantos anos você tem de advocacia. Se você tiver estudado a lei antiga ou a lei sem as reformas, sem as atualizações... Não, mas eu imagino que é o seguinte, porque... Imagino, tá? Porque dessa pergunta é porque eles estão fazendo uma outra pós agora para quem está iniciando na advocacia criminal. Então, eu acho que era isso que eles deviam... Para, de repente, jogar lá também uma propaganda. Isso. Eu imagino. Tá? Eu fiz não uma. É minha, não sou eu que coordeno, é o Pontaroli, mas tá em fase embrionária ainda. Eu participei de uma da SERS, mas aí eu fui professor lá. Sobre processo penal, mas a ideia era justamente essa introdução da pessoa, uma pós-graduação de introdução à área criminal. Vamos lá. Na sua opinião, qual é a necessidade de conhecimento prático na área de lei de drogas? Olha, tanto é que a nossa pós, né, ela é chamada de prática avançada de advocacia na lei de drogas. Okay? Vai do básico ao avançado. Quando fala do básico, por exemplo, eu preciso saber inquirir uma testemunha. Tem um módulo lá falando sobre inquirição. Quando fala do avançado, tem um módulo que vai tratar de provas digitais, de investigação defensiva, né?
Agora, você precisa, né, ter esse conhecimento prático, por quê? Quando você estuda na academia, quando você estuda na faculdade, eu costumo dizer o seguinte, a prática, na prática a teoria é outra. Né? Então você estuda lá na faculdade, olha, tem uma causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 1, que fala da internacionalidade. Agora, lá no caput do artigo 33 da Lei de Drogas, tem o verbo importar e exportar. Ora, importar e exportar já é você trazer de outro país ou você levar para outro país, no caso de importar. Por que vai ter a causa de aumento de pena, tá certo? Da internacionalidade do delito. Isso e aquilo, para utilizar o juridiquês, é o bis in idem. Para quem não é do direito, é o quê? É a dupla punição pelo mesmo fato. Ok? Isso não pode, tá? A lei está errada. Agora, você vai ver na prática, ninguém aplica isso. Na prática, tem o internacional e vem a causa de aumento de pena, né? E vem a pena alta atrás disso. Então você precisa. Eu ia falar uma besteira, não sabia, não sei se Mas falar você aqui. gesticulou a Você besteira. imaginou o que eu ia falar? Pela risada, né? E vem o tarugo atrás ali do cara, né? Com aquela pena alta ali. E aí, você precisa ter, então, essa noção da realidade. Né? Da realidade. Uma coisa que eu vi ontem de você foi a importância de... Porque quantos artigos tem no artigo 33? 18? 18 verbos. 18 verbos, né? 18 ações que vão tipificar. E muitas vezes o MP, né, a denúncia vem com uns 3, 4 ali. E os 3, 4 não confere. Talvez só um confira, talvez nenhum. Mas aí se só um confere, você tem que quebrar os outros. E por mais que eles pareçam ser sinônimos, né? Como fornecer ou entregar, é diferente. Uhum. Na realidade, parece sinônimo, mas não é, né? Aí você mesmo fez essa comparação. É igual um caminhão cheio de... japonês. Ah, tá. Eu não ia falar. Cara, o pessoal da academia criminal, eles até brincaram, eles fizeram um caminhão cheio de japonês, assim, para no anúncio lá colocar isso. Mas eu acho que eles não quiseram colocar, porque aí ia dar problema da própria plataforma bloquear, né? Como se fosse, né, um problema ali de estar tirando sarro da raça japonesa. Mas eu sempre brinco, como eu sou japonês, eu posso tirar sarro. Né? Agora, o cara, às vezes o advogado iniciante vai falar assim, ele já confessou, vou fazer o quê? Não, tem muita coisa para fazer, mesmo o seu cliente confessando. Mesmo ele confessando, você consegue fazer com que a pena seja o menor ainda, né? O menor possível. Com certeza. Com certeza. Nem tudo está perdido, né? Com uma confissão. Eu não gosto de confessar. Eu acho que ir atrás só da diminuição de pena ali da confissão é jogar... bater em cachorro morto. Porém, às vezes não tem opção, né? Às vezes ele realmente foi pego com tudo ali, meu. Cara, às vezes é que nem você falou, é batom na cueca. Né? Um dos primeiros casos que eu peguei, Renan, recém-formado aqui é região de fronteira, e a minha cidade, Dourados, tem a maior aldeia indígena do Brasil, urbana. É um bairro de 20 mil, é como se fosse um bairro, do lado da cidade, de 20 mil pessoas. Né, mais ou menos, tem aproximadamente 20 mil indígenas. Então, é a maior aldeia urbana do Brasil. E um dos primeiros casos que eu peguei, quando recém-formado, era um cara que ele estava transportando maconha numa carroça, um cavalo, e era um indígena numa carroça. Aí, quando parou, o camburão parou, e ele estava sentado em cima da droga. Né? Literalmente, sentado em cima da droga, servindo de banco. Aí eu fui conversar com ele, o que você falou com a polícia? Foi, eu só fiz assim, ó. Não tenho o que fazer. Eu tô aqui literalmente sentado em cima da droga. Vou falar o quê? Né? Então, não sobrava muita coisa ali nessa época que ainda não tinha a figura do tráfico privilegiado. Estou falando da antiga lei de drogas, a 6368. Né? A nova lei, nova entre aspas, é de 2006. Sim. Nova entre aspas, porque ela vive cheia de reformas, né? Quais são as oportunidades que você enxerga de trabalhos disponíveis para o advogado que está especializado em lei de drogas atualmente? A questão aí é uma questão matemática, tá? Numérica, que é o seguinte: 1/3, são 27%, mais ou menos, vírgula alguma coisa, segundo uma estatística do CNJ, dos processos criminais do Brasil envolvem diretamente lei de drogas. Cara, 1/3. Né? Se eu pensar que eu tenho um presídio aqui de quase 3 mil pessoas aqui na minha cidade, tem 1.000 ali está envolvido diretamente com a lei de drogas. Tá certo?
Segundo dado do CNJ, agora eu não me recordo o número exato, mas 50 e poucos por cento dos processos no Brasil envolvem indiretamente a lei de drogas. Então, diretamente 1/3, e aí se você somar mais quase um outro terço ali, que vai bater quase a metade, um pouco mais da metade, indiretamente envolve lei de drogas. Se você pegar nas grandes capitais, por exemplo, a maior parte dos homicídios que acontecem não é aquele júri tradicional, né, do marido que pegou a mulher com outro na cama e foi lá Ainda e tem, matou o ainda cidadão. tem. Eu vou ser sincero, Não, eu ainda ouvi tem, falar mas que não é na a sua maior. região a fração é diferente. Na minha, Zuma, a cada 10 júris que batem no meu escritório, 7 a 8 é feminicídio ainda. Eu tive, há uns 10 anos atrás, tá? 2015, a roupagem era de tráfico de drogas e cobrança e não sei o quê, e aí ia pro júri. Porém, e mais tempo atrás era briga de bar, né? 2009, 2008, e nossa, era tudo igual. Você tem que ler muito bem o processo, porque senão você confundia com o da semana anterior, entendeu? Porque tinha tentativa branca, ou se não chegou a dar a facada e blá, blá, blá. Mas aqui, atualmente, o problema central do júri é feminicídio. Mas 80%, 70%, 80%. Agora, assim, falando dos números das grandes capitais, até há quem questione o júri. Isso, Aurí Lopes Júnior é um que questiona, fala, olha, o júri talvez não o Instituto foi criado para uma situação, para esse caso aí do bar, para esse caso do corno, né, para esse caso do desaforado, mas nas grandes capitais tem muita ligação com o narcotráfico, né? Boa parte do júri, e aí eles até questionam. Então, mas voltando para responder e fechar a sua pergunta, né? Então, nós temos aí algo em torno de 50% dos processos do Brasil que envolve direta ou indiretamente lei de drogas como um todo. Então, é impossível que você que vai advogar na área criminal, né, que um dia não se depare com alguma situação que envolva uma pessoa que às vezes até numa briga porque estava drogado, entendeu? Entrou numa briga porque estava drogado, ou bateu na esposa porque estava drogado. Então, indiretamente, nós temos essa correlação. Perfeito. E eu ia perguntar se você acredita que essa demanda tem crescido e por quê? Porque a droga é o melhor investimento, né? Olha que boa propaganda da pós-graduação. Droga é o melhor investimento. Eu gravei um vídeo de um anúncio lá, cara, só que eles não quiseram rodar. Eu que fui mais ousado, eu fui mais contido, né? Mas eu fui mais ousado. Que era o seguinte, Cidade de Deus, o filme, você assistiu. O Zé Pequeno, quando que ele progride na carreira dele? Quando ele fica dono da boca. Quando ele fica dono da boca. Ele tá lá numa festa falando com o amigo dele lá, e ele fala, olha lá o fulano, esqueci que era o personagem do Matheus Nascergai. Ele fala, o fulano tá rico aí, ó, tá mexendo com pó. Aí ele olha o outro lá, o fulano tá rico, tá mexendo com pó. Cara, nós estamos errados, nós estamos no roubo, nós temos que ir pro pó também, entendeu? Eu até fiz um anúncio lá, mas poderia parecer como se fosse uma apologia, e não é. Tem uma expressão que meus amigos falam, dá mais dinheiro que droga. Pra falar que o negócio é bom, dá mais dinheiro que droga. Por quê? Porque droga poderia dá parecer dinheiro. uma apologia. Mas vamos fazer droga pra defender a droga, né? A droga não, a pessoa injustamente acusada de estar cometendo crime de tráfico. Claro, exatamente. O que é mais importante pra você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele.
Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Vamos falar sobre o curso da pós-graduação. Qual que é o conteúdo do curso e quais são os principais objetivos? Vamos lá, o principal objetivo é capacitar o advogado a bem atuar na lei de drogas, atuar bem. Atuar tanto naquele processo mais comum, que envolve só a prova testemunhal, né? Nós criamos, até lá eu criei a Azumia, não sei se você já teve acesso a ela. Então, eu ia até falar com a menina que fez a assessoria para mim aqui, eu vou pedir para ela, eu não tive ainda, é a IA do Azuma, né? É a IA do Azuma para inquirição na lei de drogas. Renan, ficou muito top, cara. Você pega o seu processo, você joga ali, né? Até 1000 páginas ele lê bem, ok? Um PDF que lê. Mas se você pegar a denúncia e os principais depoimentos jogar ali, aí perfeito. E aí você fala, olha, amanhã vai ter audiência de instrução onde nós vamos ouvir as testemunhas da denúncia, que são os policiais que fizeram o flagrante. Se você já tiver a sua tese, olha, a tese é que houve a entrada ilegal na casa. Me auxilie com as perguntas, faça o roteiro. Pá! Cara, você joga ali em 30 segundos, 1 minuto ele leu, e em mais 30 segundos, 1 minuto, ele já te deu um roteirão de perguntas ali, todas já pensando na jurisprudência do STJ, no que diz sobre isso, de como você abordar o policial, porque você sabe, a abordagem que eles são do policial é uma, a abordagem que eles são da sua testemunha é diferente, é outra. Claro, claro. Então, é muito legal. Brinca é uma estagiária que tem ali, que você vai, ganha de graça, você é pelo chat GPT, ok? E você não precisa ter o chat pago, ela é paga pela gente, mas basta você ter o seu cadastro no chat GPT, independente de ser o Plus ou não, que você pode utilizar. Eu tenho. Muito legal. Eu tenho o chat E GPT aí, mesmo. o objetivo da pós, para não fugir, né, da sua pergunta, né, nós temos ali módulos que trata da prova digital, módulos que trata dos crimes especificamente da lei de drogas, módulo que trata do procedimento da lei de drogas, dos recursos, ok? Então, tá uma pós muito completa, mas não está enfadonha. Bom, você conhece a minha didática, eu gosto de ser direto, objetivo, né? Aulas curtas. Como diz aqui na minha terra, né? É o coice de porco, né? Curto e grosso. Né? Na minha terra o pessoal tem esse ditado, tem que ser curto e grosso. Por quê? Porque no digital, no online, ninguém consegue ficar 1 hora ali parado assistindo uma única aula.
Às vezes ele assiste 3 aulas de 20 minutos, porque para, né? O cara respira, pensa e vai, segue na sequência, tem que assistir 1 hora inteira ali, sem parar, que ele não sabe depois, né? Então, tá muito legal mesmo. Eu já tenho, né? Já tivemos aí depoimento de alunos que conseguiram excelentes resultados já nas audiências, já nos processos, utilizando o que a gente ensina. Que não é uma pílula mágica, não. A gente pega, ninguém vem de ilusão, óbvio, né? Ninguém está aqui para fazer isso. Mas a gente pega, condensa o que há de mais essencial para a advocacia e entrega para os alunos. Show, show. E o corpo docente, como que ele é formado e qual a experiência que os professores trazem para o curso? Olha, isso aí é uma coisa que a Academia Criminal mudou e mudou, eles atribuem a mim isso, né? Qual é a atribuição? E, inclusive, eu citei você quando nós fomos fechar, porque lá atrás, quando eu compartilhei o meu curso com você, você me disse algo que me chamou muita atenção. Você falou, Felipe, cara, eu gostei do seu curso, não sei se você vai lembrar, tá? E se você não lembrar, diz que lembrou para não passar por mentiroso no seu podcast, tá joia? Já você lembro. falou, né? Então você falou, Felipe, cara, eu gostei muito do seu curso pelo seguinte, porque você tem a didática do professor que tem o quadro negro ali, que sabe da aula, e tem a prática do advogado. Então você consegue conciliar as duas coisas naquilo que você ensina. Você estava se referindo ao curso do júri, né? Então o que eu fiz? Na seleção do corpo docente, tá certo? Eu quero um professor que ele seja de fato advogado, que ele tenha experiência, ok? Que ele saiba o dia a dia da advocacia, mas que ele também seja professor para que ele saiba ensinar, né? Para que ele saiba passar o conhecimento. Porque tem muita gente aí no digital e fora também do digital que tem conhecimento. Na verdade tem, mas ele não sabe ensinar. Sim. Né? O cara, para chegar nesse ponto aqui, ele dá 300 voltas aqui, enrola, até chegar aqui, e às vezes não chega. Né? E às vezes não chega, e o aluno depois não sabe o que aprendeu, se é que aprendeu alguma coisa. Tá? Então, o corpo docente é um corpo docente todo de professores que advogam, tá? A maioria ali tem mestrado, salvo o melhor juízo, entendeu? A maioria ali tem mestrado. Eu estou tentando escapar, tem um que tem doutorado, mas sem mestrado, nesse caso, eu acho que não tem nenhum. No pós o júri tem um ou outro professor que ainda não tem o mestrado, mas todos advogam e tem prática, tá certo? Então, por exemplo, para dar aula do procedimento, tem um rapaz que foi meu sócio aqui, então, que começou comigo na advocacia. Ele vai me matar quando eu disser isso, mas eu brincava com ele que ele sentou no meu colo no início da advocacia. Ele ficava puto da vida quando eu falava isso com ele. Né? Mas tem aí mais de 12, 13 anos de advocacia, é mestre, é professor também de processo penal, tem livro escrito. Eu falei, não, cara, eu quero que você fale sobre o procedimento, porque também era parte de uma matéria que ele dava aula, né? No caso do professor Alberi. Aí tem, quando fala de prova digital, tem um perito, Marcos Monteiro, tá? Altamente gabaritado, que ele fala sobre prova digital. Ali, quando fala sobre a investigação defensiva, tá o Gabriel Bulhões, né? Falando ali sobre... Ele é pioneiro, né? Ele escreveu aquele livrinho lá do Isso. Provimento 188. Isso. E isso aí já é um contato que não foi nem meu, que era já direto da Academia Criminal. Eu conheci ele nos eventos lá do Mário de Oliveira Filho, lá em São Paulo. Naquele cross que a gente... Naquele cross, não, naquela confraria criminal que a gente conheceu, ele passou por lá também. Passou? O provimento era de 2018, estava novinho ainda, né? Foi em 2019 isso. Mas, enfim, tá muito legal, tá muito qualificado o corpo docente e o conteúdo. Show. E o aluno pode esperar o que dessa pós-graduação em termos de aprendizagem e aplicação prática? Cara, vamos lá. Em termos de aprendizagem e aplicação prática, como eu falei, a gente busca trazer com a melhor didática possível para que o aluno absorva. Tá? A pós tem um diferencial online, que ela tem prazo mínimo no MEC de 4 meses, por isso que os módulos são entregues. Então, mas se você quiser, em 4 meses você se forma, entendeu? Você já está ali com o seu título de pós-graduado, especialista, né? Pós-graduação lato sensu, especialista, tá certo? E ela te capacita realmente para você advogar nessa área. Que também a pessoa tem que cuidar muito, né? É uma área que, se você não souber com quem você está lidando, você pode correr até um risco de vida. Se você fosse aventurar na advocacia criminal, na lei de drogas, a depender do seu cliente, você pode, né, se colocar em apuros com relação à sua integridade física. Né? O grande lance é nunca prometer. E eu perco o cliente constantemente porque outro advogado prometeu. Ele não sabe o risco que ele está se metendo.
Não é Cara, verdade? quando isso acontece comigo, eu falo o seguinte para o cliente. Eu falo duas coisas para tentar segurar o cliente. Eu falo, olha, e eu não te prometo. Se o seu colega, ou outro coleguinha lá prometeu, primeiro, pede para ele colocar no contrato. Né? E se ele colocar no contrato, passa o contato dele para mim, que eu quero trabalhar para esse cara, que eu preciso aprender com ele. Né? Já que ele tem 100% de certeza, eu preciso aprender com. Pô, o cara é desculpa, pica, né? O cara, Mas né? nem que ele tenha o delegado, o promotor, o juiz para comprar. Nem que seja isso que ele possa garantir, né? Porque isso existe em países longínquos, não estou falando do Brasil, lógico. Mas nem que ele Claro. tenha. E se não cumprirem? O cliente vai cobrar do delegado, do juiz, do promotor, ou vai cobrar do advogado que fez a ponte? Com certeza que é do advogado. E é óbvio, eu não estou aqui dizendo que os advogados que faleceram, e falecem muitos advogados, são tombados aí diariamente, praticamente, mas todo ano a gente vê muitos, dezenas, pode colocar. Até por isso que está avançado aí o tal do projeto de lei para porte de arma para advogados. Não estou dizendo que essas pessoas que faleceram fizeram qualquer tipo de conchavo, prometeram para cliente, nem conheço as pessoas para poder falar. Mas o que eu posso falar com toda certeza é que a pessoa sobe em cima do muro quando ela faz esse tipo de tratativa, né? Para convencimento. E eu vejo constantemente advogados fazerem isso, lamentavelmente. Concordo com você. O que o aluno vai poder fazer é, na hora do convencimento, dizer: olha, se você quiser me contratar, eu sou pós-graduado em lei de drogas. O outro lá nem deve saber o que é isso. Não é verdade? O cara é pós-graduado em criminal. Puta, o cara fez milhares de matérias. Aqui a gente focou em uma, né? Destrinchou completamente uma, dissecou. Que é o seu caso. Exatamente. É o seu caso. É. Né? Exatamente. Azuma, vamos lá. Agora a gente vai para a última parte da nossa conversa, que é o quadro de frente para a sentença, que é um quadro em que você tem o direito de responder ou recorrer. Recorrer você não responde, vai passar para frente e não tem problema, tá bom? As três primeiras aqui são: você acredita que a legislação de droga pode reduzir a criminalidade ou isso é mito? Olha, é mito. Eu vou no bate-pronto, é mito. E por que isso eu comprovo que é mito? Porque não é que eu comprovo, é que a história comprova. Ok? E aí isso é uma matéria muito mais de criminologia, e quando eu lecionava, eu sou especialista em criminologia e direito penal lá pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. Fui aluno do professor Juarez Sinha dos Santos, então essa é a criminologia. O problema é que tratar dessa situação, né, a sua região, eu acho que é muito parecida com a minha, muito conservadora, então o povo acaba quer aumentar a pena como se fosse diminuir crime aumentando pena, né? Alhos com bugalhos. Não, o cara defende a liberação da droga, esse cara é um drogado, um maconheiro. É porque é advogado criminalista. Gente, que idiotice. Eu, como advogado criminalista, eu quero que tenha lei que prenda, porque aí eu vou ter cliente. Se liberar a droga ou legalizar a droga, eu perco um monte de cliente, o presídio perde um monte de cliente, enfim. Mas é mito. Vamos lá, Renan, no geral. Se penas mais duras pudessem acabar com a criminalidade teria acabado na Idade Média. Ponto. Não tinha pena mais dura, mais severa do que o que aconteceu na Idade Média. Ok? Havia ali desmembramento dos corpos, colocava um cavalo puxando o braço direito, o outro puxando o braço esquerdo, um puxando a perna esquerda, a perna direita, e mandava eles... É um ótimo argumento, é verdade. Então, pena mais severa não tem o poder de acabar com a criminalidade. Pensar nisso vai dar um corte bom, isso que eu vou falar agora, tá bom? Então, vai lá. Pensar que pena mais severa pode acabar com a criminalidade é a mesma coisa que você pensar que o estuprador, momentos antes de consumar o estupro, vai pensar o seguinte: nossa, vou pegar tantos anos de cadeia, nossa, brochei. Não vai acontecer isso. Esse poder dissuasório da pena, conforme a gente aprende na faculdade, né? Não tem isso. E sabe por quê? Porque o cara não pensa, ele acredita que ele não vai ser pego. Se ele cogitar e pode ser pego, talvez ele não cometa. Essa é a ideia. Na questão da droga, qual que é a questão principal? Aí é psicológica, é psicanalítica. Por quê? A questão do consumo, você não vai evitar o consumo. Entendeu? Enquanto tem alguém querendo comprar, tem alguém querendo vender. Então, se tem alguém querendo comprar aqui e essa questão do consumo é uma compulsão, ou seja, que a pessoa não consegue se deter, aí vale lembrar, nós temos o consumidor, né? E nós temos a figura do usuário,
e nós temos a figura da pessoa que tem a dependência química. São níveis diferentes aqui, ok? São níveis diferentes. Agora, enquanto tem pessoa consumindo, não adianta, vai ter gente querendo vender. Então vamos pegar aqui e criminalizar o consumo. A compulsão psicológica, ela não é detida pela lei. Azuma, agora eu vou te confundir todo e vou dizer que talvez nós dois tenhamos respondido essa pergunta de forma errada. Eu vou ler ela de novo. Você acredita que a legislação das drogas pode reduzir a criminalidade? Pode. Se ela buscar a parte da descriminalização, porque é o que aconteceu com o artigo 28, sempre foi, né? Era despenalizada a figura do usuário. Mas era crime porque estava lá no artigo 28, era crime. Ele tinha uma admoestação verbal, que é a dura do juiz, né? Uma bronca bem dada. E na prática também virava até, mais tempo atrás, cesta básica, depois virou salário mínimo para entidade, o promotor fazia o que queria. E hoje já não é mais crime. Então deixou de ser crime, passou a ser tratado na esfera administrativa, esfera civil. Eu comparo como, talvez a minha comparação não seja melhor, mas como fumar cigarro num ambiente que não pode. Você está fazendo uma coisa errada, mas não é mais crime, né? Não pode ser conduzido para delegacia, etc. Então, talvez a legislação, porque a gente já interpreta, né, em legislação criminal, já pensa em penas mais altas, mas talvez a legislação seja, assim, capaz de reduzir a criminalidade, uma vez que se for para o lado da descriminalização. Perfeito, entendi. Qual a sua opinião sobre o papel do advogado em casos de tráfico de drogas, especialmente quando o cliente é usuário? Olha, nesses casos, quando o cliente é usuário, aí você tem que distinguir, né, dele ser usuário. Traficante e usuário, eu acho, né? Acho. Se ele for traficante usuário, ok? Nós temos ali no artigo 45 e 46 da Lei de Drogas a figura, né, da inimputabilidade ou semi-imputabilidade da pessoa que tem uma patologia. Isso precisa ser comprovado pela perícia. E mais, essas pessoas que são contra a questão da descriminalização da droga, né, e mais, você fala assim, mas aí as pessoas vão cometer crimes para manter o seu vício e por conta disso vai aumentar os crimes e a pessoa não vai ser punida. Já é assim. O 45 e o 46 da Lei de Drogas, se a pessoa, em razão da dependência, né, ao tempo da ação ou da omissão, não tiver condições, né, de agir, de saber que o que ela está fazendo é errado ou de agir conforme esse entendimento, já é isento de pena. Né? Já tem essa isenção lá. Então, essa desculpa não vale. Mas nessa situação do usuário traficante ou do dependente traficante, cabe à defesa questionar isso. Você acha que a sociedade está pronta para discutir abertamente a descriminalização de algumas substâncias? Não. Não, respondendo de bate-pronto, pronta não está. Deveria, né? Deveria. E eu sempre, nas aulas de criminologia, né, quando eu lecionava na faculdade, tocava nesse tópico, eu sempre falava algo que é uma lição de administração de empresas, que é o seguinte: se você quiser atingir objetivos diferentes, você tem que utilizar métodos diferentes. Se você utilizar sempre os mesmos métodos, você sempre vai atingir os mesmos objetivos, ok? Então, se esse método da criminalização dessas penas não está funcionando, nós temos que mudar o método. É muito simples isso. Eu sempre pensei que, comparando assim, o maior problema hoje, na minha opinião, humilde opinião, seria o crime organizado. E o crime organizado, ele funciona igual ao nosso casamento. Falta dinheiro para você ver como é que vai ficar o relacionamento. É lógico, pode permanecer, pode achar outras formas, pode o amor prevalecer, o amor vencerá. Porém, grande chance de dar problema, né? Aí já começa a dormir na sala, etc. E não estou dizendo que os relacionamentos são constituídos e mantidos à base do dinheiro, o que eu quero dizer é que vai dar problema. E uma das veias mais importantes econômicas do crime organizado é o tráfico. Se você quebra essa veia, eles vão buscar outras formas, carga roubada, etc. Vai, mas vai dar uma chance de desmantelar, vai dar uma chance disso enfraquecer e talvez a oportunidade até de uma janela de tempo, que até eles encontrarem outra forma de ganhar, a gente ganha uma janela de honestidade, uma janela de menor criminalidade. Então, eu sempre pensei nisso.
O segundo é isso que você falou também antes, né? Se tem alguém querendo comprar, vai ter alguém querendo vender. O usuário vai existir sempre. E aí, se a gente for pensar nos malefícios das drogas, quanto uma maconha faz mais mal ou menos mal que um copo de uísque, do cigarro comum, aí vai para outras vertentes, mas também são interessantes serem pensadas e caminhar para uma descriminalização, na minha opinião. Não, perfeito, concordo. O que é péssimo para nós, na verdade, né? Porque a gente perde cliente. Com certeza. Quase metade dos processos do Brasil vai ter outra destinação. Felipe, se você pudesse ser um advogado personagem de filme relacionado a drogas, qual você escolheria e por quê? Então, você passou isso aí, eu fiquei pensando relacionado a drogas. Eu tenho aquele filme... Pode ser relacionado a direito criminal, vai, porque drogas é mais limitado. Eu pensei no da droga, né? Se fosse relacionado a direito criminal, eu ia pensar naquele filme lá, Tempo de Matar. Esqueci, que Ótimo. Mata o Matt Bomer, né? Que sim, é o ator, esqueci o nome do personagem. Mas de drogas eu lembrei daquele O Poder e a Lei, né? Que ele advogava ali com uma galera ali, eu achei muito interessante. Esse seriado, né? E tem o filme também, né? Tem o filme? Tem o filme, além da série. Né? É um que o cara recebe o dinheiro e aí ele recebe num pacote pardo, o cara fala, você não vai contar? Ele chacoalha e fala, acabei de contar. Né? E tem o seguinte, tem uma hora que ele fala assim, o cara tá ali atrás e tem um motorista, aí a gangue para ele ali, fala, você precisa resolver não sei o que lá, tal. Não, vou resolver. Aí o cara fala assim, você vai cobrar quanto? Não é nada. Aí fecha o vidro, aí o motorista fala assim, mas você não vai cobrar nada? Falou, não, da próxima vez que ele vir aqui, ele vai estar me devendo e vai me pagar mais que o dobro. É muito legal. Tem uma série que tá na Netflix também, que o cara é advogado de tráfico também, e, nossa, ele se envolve num puta problema, acho que ele mata o chefe da organização, que era cliente dele, só que é uma série alemã. Então ela me chamou a atenção primeiro por ser alemã, e o humor do alemão, é pra ser engraçado, suspense, assim, e o humor do alemão é um pouquinho diferente, então foi interessante, mas eu não consigo lembrar o nome agora, perdão, depois eu passo pra você e escrevo aqui nos comentários pras pessoas. Maravilha. Qual é a desculpa mais inusitada que você já ouviu de um cliente ao ser preso aí por causa de droga? Cara, da droga foi essa aí, que eu achei engraçado, né? Que eu contei no início. Do cara tá em cima dela. Sentado em cima da droga, a polícia parou, ele só fez assim, tipo, posso fazer nada. Mas tem uma situação muito engraçada, e era de um caso que era um cliente meu, ele foi pego com tráfico, estava com 1 quilo de cocaína, eu acho, no carro, era um estudante de direito do norte, do Mato Grosso, né? Aqui o pessoal fala Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, mas é Mato Grosso, e aqui é Mato Grosso do Sul. Ele é do Mato Grosso, veio aqui buscar droga na fronteira e ele encontrou um conhecido. Vou resumir aqui a história. Ele encontrou um conhecido da mesma região e para aproveitar o frete de volta, eles voltaram juntos. Esse meu cliente veio buscar droga. Ele foi confesso, né? Então não tem problema de falar com isso aqui. E o outro cara que estava com ele, voltando junto no carro, ele veio buscar para 1.000. Você sabe o que é para 1.000, Renan? Eu já ouvi falar ali nos livros que é um negócio para... Tá esperto, eu tentei te pegar, né, cara? Ele veio buscar para 1.000, né? E aí, para 1.000, para quem não sabe, é aquele comprimidinho que deixa os homens, alguns que necessitam dele... É um paralelo do azulzinho. É um paralelo do azulzinho, né? Deixa os homens mais fortes, vamos dizer assim, né? Aumenta a vascularização. Exato. E aí esse cara veio buscar para 1.000 para vender lá. Quem não sabe... e o Renan sabe, o artigo 273 do Código Penal trata da importação, do contrabando de remédios. Uhum. O artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, trata do tráfico de drogas. Pena do tráfico de drogas, de 5 a 15. Pena do tráfico ou do contrabando de remédios da Lei do 273 do Código Penal. 8 a 12. De 10 a 15. De 10 a 15. E o cara, inocentemente, que veio buscar o para 1.000, ele estava no carona, a polícia para, começa a entrevista, vê que o meu cliente estava dirigindo, estava nervoso, faz uma pergunta aqui, outra ali, é a tática, né, a técnica, lá na frente volta na pergunta, o cara responde diferente, viu que ele estava errado e acharam a droga. Acharam a droga ali com o meu cliente, né? Aí o policial olha para o cara que está do lado e fala, e você, o que você está fazendo aqui? Ele, não, senhor, eu só vim comprar remédio, só vim comprar para 1.000. E aí tirou a caixa de para 1.000. Ele achando que por ser remédio não dava nada, pegou a pena mais alta que o cara do tráfico.
Mas você sabe que eu vi... Eu tive um caso recente do 273 de anabolizante. Meu cliente foi pego aqui com uma quantia que é para usuário, mas é que ele vendia nas academias e tal. E a pena... Aí eu estudei bastante para poder defender ele e tem muita questão da inconstitucionalidade dessa lei. Uma vez que, se o cara é usuário, droga e tal, não tem pena. Agora, se o cara usar anabolizante que ele comprou da Argentina, do Paraguai, aí a pena é altíssima. Peraí, vamos ver a proporcionalidade disso, né? Já tive essa discussão também nesse sentido. E tá sendo interessante. Eu acho que no TJ de São Paulo tem já jurisprudência, no mínimo para igualar com a do tráfico. Tá? Exatamente. Bom, eu acho que é isso, Azuma. A última pergunta que eu achei péssima, eu não vou fazer, não. Que era bem boba, assim, personagem de... Quer ver? Se a lei de drogas fosse um tema de festa fantasia, qual seria a sua fantasia e por que escolheria? Vamos de Canudo. Eu iria de Canudo. Pronto, uma festa fantasia. Não dá Canudo porque eu sou baixinho, né? Teria que ser um cara magrelo e alto pra ficar de Canudo. Entendi. Tá certo. Azuma, como sempre, é engraçado, a gente fica muito tempo sem se falar e quando se fala parece que a gente conversou ontem, que é amigo de longa data. Isso pra mim é muito relevante, pra mim mostra uma amizade verdadeira, uma admiração grande que eu tenho por você e a forma que você, a forma que você ensina realmente eu absorvo plenamente, recomendo, indico para quem quiser entender mais sobre Tribunal do Júri, sobre lei de drogas, procura os cursos dele, que vale muito a pena. Livro eu não li, então não sei se é bom, tá? Vou ser sincero. E também a amizade, esse cara é um fantástico parceiro, colega, entende, passa pelas mesmas lamúrias, os mesmos problemas que a gente na advocacia em geral, e principalmente no nosso caso na criminal. E também é um aventureiro na parte digital para aprender curso, vídeo, postagem. Então, a gente troca muito e eu acho muito rico isso. Agradeço a sua participação e abro a palavra agora para você falar tchau para todos. Cara, eu que agradeço, Renan, né, o convite. A gente uma vez tentou marcar antes, não deu. Graças, né, a Deus dessa vez deu a agenda, deu a combinação. E fico, assim, sempre à disposição do que puder, né? A gente está sempre aí para colaborar e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E sigam aí, né? O perfil do Renan, o nosso perfil aí nas redes sociais. Ele termina algumas aulas falando assim, qualquer dúvida, choro, angústia, lamentação, pode comentar aqui. E fica a mesma proposta, né? Se tiver alguma dúvida sobre lei de drogas ou sobre a pós-graduação, tudo, pode mandar aqui nos comentários que eu encaminho para o Azuma, ele vai responder, ou eu respondo. E, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todos, peço que você curta esse vídeo, escreva no final aqui lei de drogas para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Peço também que compartilhe com outros estudantes de direito, outros advogados que conheçam isso e também quem não é do direito, mas que gosta do nosso podcast e que pode se interessar. Dá um like, compartilha, aciona as notificações e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista em Americana.
Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Ruka e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. Rogano é o cara. Segue ele.